Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito da Qualitas. Estou aqui para falar sobre o fundo Qualitas Renda Fixa Crédito Privado no mês de outubro. Então, o fundo fechou o mês de outubro com uma performance de 1,16%, equivalente a 116,5% do CDI, acumulando uma alta de 11,27%, equivalente a 102,3% do CDI no período acumulado do ano. Então, o mês de outubro aí manteve essa dinâmica positiva que a gente vem vendo do mercado de crédito desde aí, né, do mês de maio. Então, se a gente lembrar, né, os meses de janeiro, fevereiro, março foram mais desafiadores, abril um pouco desafiador ainda, e desde maio a gente inverteu aí essa curva e os fundos, né, o nosso fundo, mas enfim, os fundos do mercado como um todo vem performando de maneira geral, claro, sempre tem um outro que foge um pouco à regra, mas de maneira geral seguindo essa tendência. E basicamente aí o que tem acontecido, né, o que aconteceu no mês de outubro, é uma reversão, né, de toda aquela forte abertura que a gente teve nos 2-3 primeiros meses do ano. Uma coisa que a gente vem falando aí nos últimos meses e continua a acontecer, né, é a grande diferenciação setorial, tá? Então, quando a gente olha o spread médio da nossa carteira, o spread médio da indústria, hoje ele é bem díspare entre setores e entre emissores, tá? Então a gente roda com o spread médio, mas a composição desse spread médio ela difere bastante por empresa e por setor. Então quando a gente pega setores de varejo aí, ou empresas do setor de varejo, a gente ainda vê esses papéis aí pagando aí próximos ao máximo histórico. E quando a gente olha aí setores mais defensivos, menos cíclicos, a gente já vê aí de maneira agregada um fechamento forte aí, muito próximo aí dos níveis até do começo do ano, e até quando a gente olha alguns papéis, tem papéis aí que já operam um nível abaixo do começo do ano, tá? Até se a gente faz pouco aqui no nosso fundo, mas até se a gente for olhar algumas mercado de letra financeira sênior, esse é um mercado que já opera com spreads aí mais baixos do que ele iniciou no começo do ano. Mas, de maneira geral, a gente vê aí um movimento de fechamento de spread, de ganho de capital, que tem sido cada vez mais marginal, então a gente tem surfado bastante aí o carrego do fundo. E isso tem impulsionado a estratégia, feito com que a performance tenha ficado boa e a gente, enfim, está conseguindo aí superar o CDI no ano, que, né, dado todos os desafios, né, e tudo que aconteceu nesse ano, a gente fica relativamente satisfeito. Quando a gente olha aí para os fundamentos, né, os fundamentos continuam, a gente continua em território positivo. Claro que a gente sempre tem que notar essa diferenciação setorial. Então, empresas boas, de setores menos cíclicos, continuam bastante boas, com um nível de alavancagem baixo. Então, até quando a gente olha as alavancagens agregadas, a gente está em nível baixo. Mas alguns setores ainda requerem alguma cautela. Claro que isso vai mudando conforme o tempo, né? A gente vê melhor em alguns setores, né? Setor de construção civil é um setor que tem mostrado maior dinamismo, mas alguns setores ainda requerem um pouco mais de cautela. Por outro lado, né? Acho que uma coisa que a gente vem comentando, né? O ciclo de queda de juros tende a ajudar bastante, né? Esses setores, as empresas que estão mais alavancadas, assim como dados de atividade, inflação, né, que continuam a surpreender positivamente, né, tudo isso junto melhora bastante o fundamento. Do lado do valuation, a gente, enfim, eu citei um pouquinho, mas a gente continua positivo também, assim, o agregado da nossa carteira, o spread médio agregado, né, o prêmio médio agregado está no nível historicamente elevado, então a gente vê que no nível ainda acima do começo do ano, consideravelmente acima, a gente viu que esse spread, né, essa abertura teve um pico lá nos meses de abril, mais ou menos aí praticamente metade do movimento, pouco menos da metade do movimento já se reverteu, contando bastante com essa diferenciação setorial, mas no fim do dia o valuation é bastante atrativo ainda. E do ponto de vista técnico, a gente entende como neutro, tá? A gente não vê mais resgates, já há alguns meses a gente vê a aplicação, mas nos fundos de crédito, mas não é uma coisa tão forte assim para nos levar ao campo positivo, tá? Então a gente entende que o técnico está num campo neutro, mas com probabilidades aí com indício de que eventualmente pode se tornar um campo positivo. Ainda detalhando um pouquinho mais o mês de outubro, acho que o mês de outubro começou um pouco mais conturbado, né? Enfim, com um pouco mais de volatilidade,
muito por conta dos papéis de Creds, né? Então, enfim, Creds é uma emissora de cartão de crédito ligada aí em parceria, né? A alguns varejistas, então ele emite o cartão de crédito para esses varejistas. No começo do mês teve a suspensão de um pagamento de uma dívida da Creds junto ao banco Votorantim. E aí, com isso, teve bastante incerteza, né, sobre a continuidade da empresa, sobre a solvência dela, enfim. E aí, isso acabou tendo impacto nos papéis da Creds. E a Creds ela tem basicamente dois papéis no mercado. Ela tem os papéis corporativos, né, enfim, as dívidas junto à Creds. E ela tem um FDIC que é bem grande junto ao mercado. Mas, acho que cabe ressaltar, e aqui é o grande ponto, o FDIC ele não tem, a exposição de risco dele não é a Creds. Sim aos usuários do cartão. Então você tem um risco estatístico de diversos usuários desse cartão que usam o cartão, e no fim do dia você tem o risco a essas faturas. E aí é um risco bastante pulverizado, que tem aí, enfim, milhares de usuários, enfim, você entra no risco estatístico e você tem uma estrutura, uma garantia de subordinação dentro do FDIC. A nosso ver, assim, o FDIC está blindado com tudo isso, porque ele não tem a exposição à Creds, né? Enfim, ao grupo Creds. Mas mesmo assim a gente viu algumas movimentações no mercado secundário, enfim, algumas com esse FDIC se desvalorizando um pouco. Isso foi parcialmente, praticamente, não tudo, mas boa parte desse movimento foi revertido ao longo do mês, quando acho que foi ficando um pouco mais claro de que, de fato, o FDIC é uma estrutura apartada, é uma carteira que tem valor, e quando as negociações aí junto da Credit, junto à DM Card, né, para a DM Card assumir a operação, foram ficando um pouco mais claras. Então, resumo de tudo, assim, o mercado não foi contaminado por isso. O mercado na primeira semana do mês até teve um pouco de incerteza, um pouco de dúvida, mas ao longo do tempo foi voltando à normalidade, assim, não teve grandes impactos. E especificamente sobre a Creds, a gente vê aí que, claro, os bonds, as dívidas que são com risco corporativo Creds, esse sim tem desvalorização, devem entrar em algum processo de renegociação, mesmo numa eventual incorporação pela DM Card, eles devem ter algum tipo de reestruturação. Já o FDIC segue o seu ritmo normal, enfim, é uma carteira que está rodando e continua a rodar. Então, basicamente esse é o resumo da história. Além disso, né, quando a gente fala aí do mês, né, falando um pouco de mercado primário e mercado secundário, o mercado primário ele continua, enfim, voltando aos poucos, né, ele está ainda no ritmo mais fraco, mas ele já mostra algumas atividades. Do lado da demanda, a gente vê uma demanda muito forte por papéis, né, então essa normalização do mercado e as captações que estão acontecendo, a gente vê demanda por papéis tradicionais, mas acho que cabe aqui um destaque da gente passar um pouco o mercado de incentivado, né, das debêntures de infraestrutura, dos papéis incentivados. Não é o papel aqui que o nosso fundo faz, mas acho que impacta bastante o mercado, porque é um mercado que está tendo bastante oferta ao longo dos últimos meses. E aí a gente viu agora em outubro, né, que foi mais um mês de bastante oferta, o exercício de algumas garantias firmes por parte dos bancos, né, então mostrando um pouco uma foto de uma saturação da demanda, né? Então, o mercado de pessoas físicas, acho que as pessoas físicas foram bastante demandadas, né? Enfim, teve bastante oferta, bastante papel, e mostra um pouco de saturação. A gente entende isso como um efeito pontual, tá? Acho que existe bastante demanda para esse tipo de papel, enfim, essa demanda pode até aumentar eventualmente, né, com alguma questão aí dos fundos fechados, né, a tributação dos fundos fechados, então pode até trazer uma demanda adicional por esse tipo de papel, mas o fato durante o curto prazo agora a gente vê uma saturação dessa demanda que a gente imagina que vá ser revertida. Mas um segundo ponto que pode respingar também é a gente vê uma demanda muito forte no mercado tradicional. A gente pode ter um pouco dessa oferta que está no mercado de incentivado migrando de volta um pouco para o mercado tradicional e ajudando aí a equilibrar. Uma coisa que a gente tem olhado é um indício de que a demanda do mercado tradicional está muito forte, que a gente vê alguns books aí saindo com uma precificação, a nosso ver, um pouco exagerada. Então a gente está tentando ser bastante diligente aqui no mercado primário para não fomentar aí nenhum desses exageros.
Mas, de maneira geral, o que a gente vê, né, para o ano de 2023, aí quase fechado, né, faltando apenas 2 meses para que a gente feche o ano, um mercado que mostrou bastante resiliência. Então, a gente viu um começo conturbado, mas uma boa recuperação, bastante sustentada, e a gente consegue ver aí o fundo acima do CDI. A gente imagina que ele feche o ano aí um pouquinho acima do CDI, e para os próximos períodos a gente continua vendo aí uma boa performance e uma boa relação risco-retorno. De maneira geral é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição.